boa noite. Sou Carlos Barroso e está começando agora, ao vivo, o Redação BH News desta sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar diretamente comigo, mandar uma sugestão, crítica, quem sabe, mande um e-mail carlosbarroso@hotmail.com. A Polícia Federal está investigando 2 ex-presidentes da República. O primeiro foi o Lula, referente àquela polêmica sobre o sítio em Atibaia e o triplex, lá em Guarujá. E hoje a Polícia Federal abriu investigação sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa investigação diz respeito àquela também polêmica que surgiu aí com a jornalista Miriam Dutra, que afirmou que ela recebia lá na Espanha $3 mil mensais, ou seja, aí cerca de R$12 mil, referente ao fato dela teve um filho com Fernando Henrique Cardoso, e esse dinheiro seria uma compensação enviada por uma empresa que tinha interesses lá no governo de Fernando Henrique. Portanto, 2 ex-presidentes da República estão sendo investigados. E quem se saiu melhor foi o outro ex-presidente da República, Fernando Collor. Ele, que é cheio de carrões em sua garagem, um playboy lá das oligarquias do Nordeste, ele teve a devolução determinada pelo Supremo Tribunal Federal de um Porsche que havia sido apreendido. Vocês se lembram? A garagem dele estava cheia de carrões, Ferraris e tudo mais. O Porsche foi devolvido por ordem do Supremo Tribunal Federal. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação baseada em dados obtidos no acordo de colaboração premiada, feito com a empreiteira Camargo Correia, uma das investigadas da Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção na Petrobras. A operação de hoje foi nomeada de O Recebedor. Segundo a polícia, há suspeita de pagamento de propina nas obras das ferrovias Norte e Sul e Integração Oeste-Leste. Também são investigados crimes de cartel e lavagem de dinheiro, fruto de superfaturamento das obras das ferrovias. As autoridades apuram suspeita de pagamento de propina a ex-diretores da Valec por construtoras que foram contratadas para as obras. Agentes foram às ruas em 6 estados, entre eles Minas Gerais e no Distrito Federal, para cumprir 7 mandados de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão. O país precisa tanto de ferrovias, precisa tanto desse tipo de transporte, que é comum no mundo todo e aqui há uma dificuldade muito grande, e de repente vem um trem pagador envolvendo corrupção também, e a empreiteira Camargo Correia. Deve haver ramificações nesse caso, atingindo também a políticos, homens de governo, e geralmente não é só de um governo, isso vem de muito antes. E a Polícia Civil prendeu 15 pessoas suspeitas de participar de um grupo que aplicava golpes em bancos por meio de cartões clonados. Os 15 integrantes são do estado do Rio de Janeiro e foram detidos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, no aeroporto de Confins e em Três Rios. Foi apreendida grande quantidade de dinheiro, celulares, um notebook e uma máquina usada para clonagem de cartões, centenas de cartões virgens e clonados, 3 veículos e celulares. Segundo a polícia, a ação da quadrilha em Belo Horizonte foi desarticulada na quarta-feira. No ano, o golpe pode ter arrecadado cerca de R$6 milhões. Os presos vão responder por furto qualificado, organizações criminosas e um deles que apresentou documento falso por falsificação de documento. Cuidado com o seu cartão bancário. Cuidado com aquele sujeito com aparência de bonzinho que tenta te ajudar dentro de um banco. Chame o gerente, a funcionária, não aceite ajuda,
pode ser assim qualquer pessoa, não interessa se é homem, mulher, criança, velho, adolescente, sempre há perigo. E moradores de Guaxupé criaram um site para contar quantas horas a cidade consegue ficar sem que aconteça um assalto. A iniciativa do assaltômetro surgiu por causa da quantidade de crimes do tipo que vem acontecendo na cidade. O site deixa claro que as informações são baseadas no que é divulgado pela imprensa. A contagem é zerada assim que um novo caso é registrado. Os pontos comerciais são os principais alvos dos criminosos em Guaxupé. Segundo a Polícia Militar, dos 27 assaltos deste ano, 16 foram em lojas. Segundo o comandante da PM, na cidade, muitos menores estão envolvidos. O aumento do tráfico de drogas na cidade, onde os autores são os menores de idade, na maioria das vezes são apreendidos, mas devido à nossa legislação branda, são colocados em liberdade. O número de roubos usando armas de fogo ou facas em Guaxupé cresceram no comparativo de janeiro de 2015 com janeiro de 2016, passando de 6 para 15. São Paulo tem postômetro, aqui em Guaxupé tem assaltômetro. Onde nós chegamos, hein? Onde esse país chegou. Cansados de conviver com inúmeros assaltos e roubos à mão armada e de não ter uma resposta satisfatória do poder público, moradores e comerciantes do bairro Santo Antônio partiram para uma nova estratégia: divulgar em redes sociais uma lista com endereços e tipos de crimes nas redondezas lá do Santo Antônio. Por enquanto, são 8 locais discriminados com delitos dos últimos 15 dias. As vítimas alegam que o Santo Antônio, tradicionalmente com muitos relatos de roubo, teve um incremento no problema nos últimos 6 meses. Os relatos se expandem a ruas no limite com outros bairros, em especial o Luxemburgo e o Coração de Jesus, ambos na região Centro-Sul. Os assaltos, segundo moradores e comerciantes, não têm hora para acontecer. A Polícia Militar informou que está intensificando a rede de proteção a moradores e comerciantes no Santo Antônio e região. Disse também que está ouvindo a população sobre os crimes e monitorando os infratores. Difícil, não é? Vamos conversar ainda hoje nessa edição com um especialista em segurança pública e debater também esses assuntos. A Secretaria Municipal de Saúde da capital investiga a associação do Zika vírus com 17 casos de microcefalia em recém-nascidos. 6 desses casos são moradores da capital. Os outros 11 vivem em outros municípios. Até esta noite, 3 casos foram descartados. No dia 19 de fevereiro, foi confirmada a 3ª morte por dengue em Belo Horizonte em 2016. A vítima é um homem de 54 anos, morador da região Nordeste. Ele morreu no dia 4 de fevereiro. Neste ano, 2.916 casos de dengue foram confirmados na capital. Os casos notificados, ainda investigados, são 13.033. E esse forte mosquito que está nos vencendo, está baratinando, confundindo também os serviços de saúde. Enquanto Belo Horizonte passa por uma epidemia de dengue, sintomas relacionados a outros tipos de viroses têm confundido a cabeça de pacientes e dificultado até a vida dos médicos na hora de fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento para cada quadro. Muitas pessoas que têm apresentado problemas respiratórios ou gastrointestinais ficam na dúvida, já que não existe um sintoma que seja único da dengue e cuja manifestação possibilite uma análise clínica precisa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, normalmente os indícios de contaminação pela doença ganham força quando há febre associada a pelo menos 2 outros sintomas clássicos, como dor no corpo, enjoo e manchas vermelhas na pele. O problema é que, eventualmente, essas condições também podem aparecer em outras enfermidades.
Especialistas criticam ainda a falta de uma vigilância epidemiológica de qualidade no país, que fica restrita apenas às notificações de dengue. E, por isso, sugere que casos duvidosos sejam tratados inicialmente como dengue, que é a enfermidade mais grave e que mata. Belo Horizonte amanheceu nublada hoje, já choveu agora no final da tarde. E segundo o Instituto Tempo-Clima da PUC Minas, o clima vai permanecer dessa forma nos próximos dias. Na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura em BH deve variar entre 19 e 30 graus. A umidade relativa do ar chega a 55%. O tempo vai continuar nublado ao longo do fim de semana e a condição de instabilidade vai permanecer até a próxima quarta-feira. O Redação BH News vai para um breve intervalo e volta já.